Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos entrar agora num novo assunto que é a produção de geleias de frutas de doces. Que bom, né? Essa fase do curso está baseada no princípio de conservação de frutas e vegetais através da redução da atividade de água. Geleia é um produto que vai açúcar e o açúcar se liga à água, diminuindo essa disponibilidade da água para os micro-organismos. Então, o primeiro produto que nós vamos ver nessa sequência de processos é a geleias. A legislação brasileira define geleia de frutas como produto obtido pela cocção das frutas inteiras ou em pedaços, de sua polpa ou do seu suco, com açúcar, e concentrado até obter consistência gelatinosa. As geleias podem ser classificadas de acordo com a quantidade de frutas em relação à quantidade de açúcar. Uma geleia comum é aquela que parte de 40%, 40 partes de frutas para 60 partes de açúcar. Ou a geleia extra que tem mais frutas, 50 partes de frutas para 50 partes de açúcar. Observe que a geleia extra pode ser identificada no rótulo como sendo extra, o que faz um diferencial diante da qualidade e da sua característica, da sua composição. Muita gente não sabe disso, né? Para atender a essa definição de produto, é preciso então que coloquemos junto fruta e açúcar. Porém, para ter uma consistência controlada ou próxima do que se definiu como consistência adequada para a geleia, nós temos que adicionar muitas vezes ácido e pectina. Embora a pectina e o ácido possam fazer parte da composição das frutas, mas a quantidade que existe lá pode ser insuficiente para dar um produto com uma consistência adequada aos padrões de uma geleia. Falando da consistência adequada, esse é um capítulo à parte. No Brasil, nós temos vários tipos de consistência de produtos no mercado. Mas quando se fala em geleia, com adição de pectina, que é o que se faz industrialmente, o que se busca é obter um gel firme e quebradiço, em que o controle de qualidade, como vocês veem na figura abaixo, está na possibilidade dessa geleia, desse produto ser cortado e descolado do pote inteiro, desenformado. Porém, isso não é uma regra geral. Nós observamos que, principalmente para produtos caseiros, a consistência mais macia, mole, pastosa também é aceita, que são as mais conhecidas como chimias, muito conhecido com esse nome lá na região sul. As chimias são similares ao que se chama de jam nos Estados Unidos, que diferencia bastante a composição do jelly americano. O jelly é produzido com suco clarificado com adição de açúcar e pectina, que tem essa consistência quebradiça. Enquanto que o jam é mais próximo às nossas chimias, mole e pastosa. Afinal, o que nós procuramos é uma mistura de jelly com jam, que seja a fruta inteira com o seu suco, que tem uma característica mais quebradiça do que uma chimia, que possa ser colocada no pão e espalhada de forma que não altere o formato do pão. Então ela tem que ser macia o suficiente, mas também uma aparência quebradiça. É difícil de obter? É difícil, e esse é o maior desafio dos fabricantes de geleia. A geleia se conserva pela combinação de 3 princípios. O primeiro deles é pela redução da água livre através da concentração, de forma que o teor de sólidos finais esteja na faixa de 65%. Nesse ponto, a atividade de água
está em torno de 0,95, portanto, ela sozinha não consegue evitar o desenvolvimento de muitas bactérias e de todos os fungos. Precisa se somar com outro método. E o método mais importante que se soma à redução de água é a acidificação, porque toda geleia deve ser mantida padronizada de forma que o pH final esteja na faixa de 2,8 a 3,2, que é um pH ácido e facilita muito a conservação, impedindo o desenvolvimento da maioria das bactérias e de todos os patógenos. Finalmente, a conservação se complementa com o calor, através de uma pasteurização a 85 graus Celsius, praticamente instantânea. Ao atingir 85 graus Celsius, todo o produto já está pasteurizado e eliminado dos micro-organismos deteriorantes e patógenos, e pode assim ser mantido em temperatura ambiente nessas 3 condições. Afinal de contas, o que é a pectina? Essa substância tão importante que vai dar essa característica especial do gel. A pectina, ela vem dos vegetais, ela é formada através de transformações da celulose que se transforma em substâncias pépticas. Essas substâncias pépticas, o que são? Os ácidos pépticos são compostos que vieram da solubilização da própria pectina, mas não trazem na sua cadeia o grupo metoxil ou o CH3. Diferente dos ácidos pectíneos, que já trazem na sua cadeia essa metoxilação em quantidades variadas. Então, costuma-se dizer que os ácidos pectínicos é que são as pectinas, embora nós já saibamos que os ácidos pépticos também podem produzir gel de outra forma. Agora, então, nós sabemos o que é a pectina. A pectina é uma cadeia de ácido galacturônico, chamada ácido pectínico, que pode ter metoxilação com o grupo CH3, com o grupo metoxil, em variados graus, e que podem formar géis na presença de açúcar em meio ácido. A metoxilação é o resultado da reação de esterificação do ácido galacturônico com o grupo metil. Então, nós podemos falar em esterificação ou em metoxilação, nesse caso específico da pectina. Mas a reação básica é a esterificação. O grau de metoxilação numa pectina que se gelatiniza na presença de açúcar está entre 50% a 80%. Isso vai influenciar nas características, nas condições de gelatinização dessa pectina no produto. Nós temos tipos de pectina de acordo com o grau de metoxilação. A pectina de alto grau de metoxilação é aquela que tem entre 70% e 76% de esterificação. Elas têm gelificação a temperaturas altas e com quantidades de açúcar acima de 55 graus. Nessa condição, ela começa a gelificar. Para esse tipo de pectina, é recomendado o cozimento em tacho aberto, onde as temperaturas alcançadas pelo produto, pela geleia, estão acima de 100 graus. E não vai ocorrer a chance de que a gelificação ocorra dentro do próprio tacho antes do invase. À medida que o grau de metoxilação vai diminuindo, a temperatura de gelificação também vai diminuindo. Então, as temperaturas, o grau de metoxilação intermediário já permite que façam o cozimento em temperaturas menores, o que é obtido através do vácuo, do sistema de concentração a vácuo, onde a temperatura do processo vai ser abaixo das temperaturas do sistema aberto.
Para esse nível de metoxilação entre 66 a 70, precisa-se de 55% de açúcar no mínimo, indicado para cozimento a vácuo. Resumindo e enfatizando, o DM é o grau de a sigla inglesa para grau de metoxilação, Degree Methoxylation. Quanto mais alto o DM, ou quanto mais grupos estão esterificados na cadeia, a temperatura em que essa pectina vai gelificar, vai se endurecer e promover o gel, é alta. Portanto, só obtemos essa condição de um produto líquido com pressão atmosférica, que é a 1 atm, onde as temperaturas do cozimento vão ser acima de 100 graus. Se nós trabalhamos com geleias de baixo DM, com pectinas com baixo DM, a temperatura em que essa pectina vai endurecer é menor. Então, nós podemos trabalhar com processos em que o cozimento ocorra em temperaturas menores e em pressão reduzida, pressão menor do que a pressão atmosférica. Ok, gente? Compreendido isso? Importante entender. Vamos conhecer, então, como é o mecanismo de gelificação da pectina de alto teor metoxil na presença de açúcar e de ácido. O ácido, ele tem uma ação de alteração iônica da cadeia de pectina. A cadeia de pectina tem íons e os íons iguais se repelem. Ao neutralizar parte desses íons, as cadeias podem se atrair uma em direção à outra, reduzindo a repulsão entre elas e prendendo no meio dessas cadeias as moléculas de água que hidratam a pectina. Ao mesmo tempo, o açúcar contribui na redução dessa água que ficaria livre no meio da cadeia através da reação do açúcar, da sua ligação pelas moléculas de água através de pontes de hidrogênio. Essa ligação promove um aumento da viscosidade dessa água e, consequentemente, facilita que ela seja mantida dentro da cadeia de pectina que se aproxima. Então, a ligação ocorre entre cadeia, água e açúcar com o auxílio do ácido para promover a sua aproximação, a sua estruturação da rede que se forma de pectina. Até que nós encontramos as pectinas com baixo teor de metoxilação, que tem uma esterificação próxima ou abaixo de 50%. Nesse caso, o processo de gelificação é completamente diferente. Ele não precisa nem do ácido e nem do açúcar. O processo se dá pela aproximação das cadeias através do íon cálcio, que faz com que se forme a rede de pectina, desse tipo de pectina. É indicado para geleias diet ou light, que não tenha nenhuma necessidade de adição de açúcar. E só complementando, nesse caso também não existe a necessidade do ácido. Portanto, geleias diets podem ter pH acima das geleias de açúcar. Portanto, o efeito do grau de esterificação da pectina na formação de gel vai depender também do pH e do açúcar, sendo que a pectina BTM ela não precisa de controle de pH, nem de açúcar. Como já dissemos, as frutas têm pectina em quantidades variadas. Então, existe uma classificação que nós temos em várias tabelas sobre graus de pectina em grupos de frutas. Essas tabelas elas são uma orientação e servem para nos ajudar a formular a nossa geleia de acordo com a quantidade de rica ou pobre em pectina. Então, nós temos que as frutas ricas em pectina são aquelas em que
não deveriam precisar de adição de pectina a mais na sua formulação para fazer a geleia, enquanto que aquelas pobres são as que deveriam ter uma quantidade maior de pectina e as intermediárias uma quantidade intermediária. Existem várias tabelas que vocês podem consultar até mais completa do que essa ilustrativa que eu coloquei aqui. Além disso, as frutas também têm o seu ácido. Da mesma forma, a adição de ácido vai depender da quantidade de acidez que tem a matéria-prima. Existem frutas que têm uma acidez tão alta que não precisam de receber adição de ácido nenhum. E outras precisam a receber quase que a totalidade de ácido possível. A complementação da pectina nas geleias vai depender também da consistência final que se deseja obter. Às vezes podemos partir de uma fruta rica e mesmo assim ela não dá uma consistência tão firme quanto aquela que nós desejamos. Então pode-se adicionar um pouco de pectina mesmo assim. Da mesma forma o ácido. Às vezes não se quer um produto muito ácido por causa do paladar e aí não se adiciona e em contrapartida tem-se uma redução da consistência. A consistência da geleia vai depender dos três componentes que se interagem. Da quantidade de pectina, que atinge um ótimo em torno de 1%, presente na fruta, que vai ser a porcentagem presente no produto final, 1%. A quantidade de ácido, que vai dar o pH final do produto, que é ótimo, em torno de 3. E o Brix, que é ótimo, em torno de 67% de sólidos solúveis ou de açúcares na geleia. A estrutura tem melhor rigidez com pH em torno de 3. À medida que o pH vai diminuindo, ela vai ficando muito mais firme e vai apresentando a expulsão da água, que nós chamamos de cinerese, pela firmeza, pelo encontro muito intenso das cadeias de pectina. E depois, quando esse pH inverte a polaridade, ele fica fraco. Se nós formos aumentando o pH para cima de 3, o gel também vai ficar fraco, porque ainda não deu a quantidade suficiente de íons para aproximação das cargas da molécula. Assim acontece também com o Brix. O ótimo está em torno de 67, é onde o gel tem a melhor estrutura. Se formos diminuindo essa quantidade de sólidos solúveis, o gel vai ficando mais fraco. E se formos aumentando, o gel vai ficando mais forte, porém, a partir de 71, começa a se cristalizar. O açúcar começa a se cristalizar, fica açucarada, o que também não é desejado. Juntando as informações do quadro anterior, nós podemos ver que nós podemos compensar uma variação de sólidos solúveis com uma variação do pH. Ora, se eu trabalho com sólidos solúveis acima de 68, nós podemos trabalhar com um pH também um pouco mais alto, que vai compensar a firmeza provocada pelo açúcar com o amolecimento ou a menor firmeza da menor quantidade de ácido. E vice-versa, uma quantidade de ácido menor vai compensar um amolecimento formado ou resultante de uma quantidade de açúcar menor. Esse jogo é possível para facilitar as diferenças que nós temos na matéria-prima e no processo industrial de um lote para outro. Da mesma forma que os açúcares, os ácidos também podem ser variados na elaboração de geleia. O mais comum é o cítrico, então nós vamos usar como referência o cítrico. Nós temos o málico, o lático, o tartárico e o fosfórico. O málico e o lático são ácidos orgânicos como o cítrico que produzem numa mesma quantidade a mesma redução de pH do que o cítrico. Porém, o málico ele pode ser usado numa quantidade menor para dar o mesmo sabor ácido, enquanto que o lático tem que ser usado numa quantidade maior para
chegar à mesma intensidade de sabor ácido que o cítrico. O tartárico e o fosfórico podem se usar em quantidades bem menores para ter a mesma redução de pH. Porém, o tartárico tem a mesma intensidade do sabor ácido do que o cítrico e o fosfórico um pouquinho menos. Qual desses ácidos vocês usariam para produzir uma geleia com o pH dentro da faixa, mas com menor percepção de acidez, de intensidade ácida, do que aquela produzida pelo ácido cítrico? Quem respondeu o ácido lático, acertou. Nós podemos ter o mesmo pH com uma percepção menor de sabor de acidez do que o ácido cítrico oferece. Para chegar próximo à mesma percepção, teríamos que usar pelo menos 25% a mais, segundo essa tabela aproximada. O ingrediente mais importante, depois da polpa, é o açúcar. O açúcar é adicionado na forma de sacarose, é a referência e é o que é mais utilizado. O nível de doçura da sacarose nós vamos considerar como referência de 100 pontos. Isso indica que os produtos produzidos apenas com sacarose têm uma percepção de doçura que nós estamos usando como referência o fator 100, para comparar com os outros. A solução de 68,7% de sacarose é o limite para não ter formação de cristais. A partir daí, mais concentrado do que isso, vai começar a açucarar a geleia pela formação dos cristais. O açúcar invertido é uma opção à sacarose, que nada mais é do que um xarope em que as moléculas de sacarose foram quebradas, hidrolisadas em frutose e glicose, o que promoveu um aumento da percepção do nível de doçura entre 20% a 30% em relação à sacarose pura. Em contrapartida, soluções mais concentradas não vão cristalizar quando se usa açúcar invertido em relação à sacarose. Tem um brilho também levemente maior, promove um brilho maior no produto. Porém, para ter a mesma concentração de sólidos solúveis com açúcar invertido, nós vamos ter um produto mais doce. Em contrapartida, a glicose, numa mesma concentração que a sacarose e o açúcar invertido, vai promover um nível de doçura menor, uma percepção de doçura menor. Ela é indicada a usar quando nós queremos ver um produto, um doce, com menor intensidade na percepção de doçura, porém com o mesmo Brix necessário para formar o gel. Ela também reduz o ponto de cristalização, ou seja, ela pode ser usada em níveis um pouco maiores sem promover a cristalização, e vai promover um aumento de brilho maior ainda do que o açúcar invertido. Agora que nós já conhecemos todos os ingredientes e como que eles atuam na produção da geleia, nós vamos para a próxima semana falar sobre o processo de fabricação da geleia propriamente dito. Ok, pessoal? E vamos ver se a gente faz um filme prático aí para fazer uma aula prática? Vamos tentar. Até lá!